Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Estamos aí nessa terça-feira, 23 de fevereiro, seguindo aí as notícias de norte a sul do país. Hoje, do sul ao centro-oeste, com o companheiro Matheus Vetter, que está lá em Blumenau, perdão, Santa Catarina, e Tiago Assad, falando de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho a gente conversa com eles. Vamos só fazer um chamado para você que por acaso não está inscrito na Causa Operária TV, bem-vindo, inscreva-se já, clique aí no botão embaixo do seu vídeo, receba as notificações, fique ligado na nossa programação. Causa Operária TV está no ar 24 horas por dia, com programas ao vivo e com o melhor da nossa programação para você todos os dias. Bom, o destaque de hoje é, uma vez mais, né, a Covid-19, a situação de calamidade em que o país inteiro se encontra, né, com o problema da vacinação, com o problema do aumento da repressão. Enquanto isso, os governos estaduais, né, a direita científica, né, a direita iluminada em oposição ao fascista Bolsonaro, que é fascista mesmo, né, mas essa direita não é tão civilizada assim porque não tem nenhum investimento, nenhuma preocupação com fornecer aí equipamentos e condições de trabalho e de vida para a população diante da pandemia. Sobra só repressão. Hoje é o destaque do nosso programa. Mas antes vamos falar um pouquinho da medida aqui do governo federal, né, se eu não estou enganado. O companheiro Matheus Vetter pode falar com a gente sobre isso. 15 novas praças de pedágio no Paraná. Né, e aí há controvérsia sobre onde querem instalar isso daí. Já não é suficiente o que tem? Matheus, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Thiago, os companheiros que acompanham a COTV. Bem, o Paraná ele é conhecido nacionalmente por ser o estado com o pedágio mais caro do Brasil, né? Em média se paga R$ 15 no pedágio do Paraná. E o governo federal quer implementar pelo menos mais 15 praças de pedágio no estado, levando aí para 42 postos de pedágio. Bem, basicamente aí isso daí inflaciona diretamente a população, seja no seu transporte mesmo, ou até mesmo nos produtos, Rafael. E na prática é uma violação ao direito de ir e vir da população. Tendo em vista aí que, por exemplo, eu mesmo fiz uma viagem de Curitiba a Londrina e você gasta pelo menos R$ 150 de pedágio. Então, uma coisa assim que, na prática, é retirada do direito da população de circular livremente, com a desculpa de que isso daí o governo não teria como investir, que a iniciativa privada vai investir. E você vai ver, inclusive, isso daí é uma demagogia, né? Porque a maioria das pistas são pistas simples e muito mal sinalizadas e a estrutura é muito precária. Então, a única coisa aí mesmo é para beneficiar o lucro dos capitalistas desse setor. Certo, agora com o companheiro Tiago Assad, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, temos aí o problema dos transportes municipais, né, a situação que a gente vem acompanhando aqui no Panorama Brasil já semana após semana, e parece agora que o consórcio Guaicurus, que administra aí boa parte do sistema público, diz que a situação da população não lhe diz respeito, só os ônibus, né? Enquanto isso tem mobilização aí dos motoristas por salário. Tiago, mais sobre isso com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Rafael, Matheus. Boa tarde também dos demais companheiros que estão assistindo a nossa programação. A situação do coronavírus no transporte público, o transporte público ele se revelou no Brasil inteiro, né? Um vetor importante de contágios. E em Mato Grosso do Sul está havendo esse embate aqui jurídico
do consórcio capitalista que controla, monopoliza, né, o transporte público, que é o consórcio Guaicurus. E tá numa briga judicial aqui porque eles não querem. Existe uma política aqui para tentar responsabilizar, alguma responsabilidade para os consórcios no que diz respeito às instalações dos terminais, onde a população se aglomera lá para pegar outro ponto de aglomeração muito expressivo na grande maioria das cidades do Brasil. Campo Grande não é diferente, e a população acaba se aglomerando lá na tentativa de tomar o transporte público, né, os ônibus, para se dirigir aos seus destinos. E o Ministério Público, o Poder Público aqui, estava tentando fazer, com aquela parcimônia conhecida, né, quando se trata de lidar com os capitalistas, fazer com que a empresa que controla o setor, de empresas, né, que controla o setor, garantisse que houvesse distanciamento, filas para que a população faz na hora de entrar no ônibus, que houvesse instalações assim sanitárias, banheiros decentes, coisas que nunca funcionam. A gente sempre vê no terminal, às vezes até porta fechada, não tem de banheiro fechado, quer dizer, não tem nada lá. E chama atenção que eles descobrirem agora que, durante essas vistorias que o Ministério Público fez, que não há condições sanitárias mínimas num contexto de pandemia para os terminais continuarem funcionando. Não tem água corrente, não tem nem falar sabão líquido e sabonete líquido e papel toalha para secar as mãos, né? Aqui a imprensa destaca muito uma coisa que foi observada de muitos passageiros, que é comum para quem frequenta, muitos passageiros lavando as mãos nos bebedouros. E o o Ministério Público estava querendo fazer com que essa situação toda fosse revertida, inclusive ameaçando o consórcio com uma multa de R$ 10.000 por dia, a partir do momento em que fosse dada a sentença. Eles estão recorrendo. Isso aqui é aquela coisa que a gente conhece muito bem. Vai ser essa batalha que vai se desenvolver ao longo já tem mais de um ano que a pandemia vai fazer, né? Estamos em fevereiro, estamos em 11 meses desde que a pandemia chegou no Brasil. Até agora ainda está essa discussão, ou seja, nada vai ser feito também. Essa é uma discussão judicial que vai ser arrastada. A alegação do consórcio é de que eles só podem se responsabilizar pelos ônibus, o que é um escárnio, na verdade, porque dentro dos ônibus também a situação é tão ruim quanto. As aglomerações continuam ocorrendo lá, o pessoal continua se contagiando normalmente, mas assim, como sempre esteve se contagiando, né? Ou seja, na verdade, eles não têm responsabilidade de nada, eles estão simplesmente se esquivando aqui. E a imprensa também não faz essa leitura crítica, apenas dá notícia, né? Mas é importante destacar que o que a gente está vendo aqui, na verdade, é o consórcio, os capitalistas empurrando de todas as formas para a população a responsabilidade aqui pelo caso da pandemia, quando na verdade a gente está vendo aqui, tanto pelos locais onde a população toma o ônibus, quanto pelo próprio ônibus em si, a situação é cada vez pior e só vai piorar enquanto esse regime continuar atendendo unicamente os interesses dos capitalistas, né, Rafael? Isso aí. Bem, mais uma então agora sobre saúde, sobre a situação da pandemia, né, já que o cuidado aí com os transportes é para expor a população, né, às piores condições. E é interessante, como o companheiro destacou, né, como os governos são reféns das empresas, né? Eles são agências aí das empresas, são funcionários dos empresários, dos capitalistas, porque ninguém vai se meter, né, a impor nada para empresa, para banco, para empresário nenhum. Né? Eles administram aí com dificuldade a situação, mas em defesa da população, nada. Né?
Bem, região sul, situação da vacinação em Santa Catarina está sendo tratado aí com os tais grupos prioritários. A gente viu ontem no Panorama Brasil que em Brasília a vacina acabou. Né? Tinha o suficiente para mais um dia de vacinação no ritmo que vinham fazendo até então e não há aí a possibilidade nem de segunda dose para quem já tomou a primeira. E em Santa Catarina, como é que fica, Matheus? Um quadro bem interessante. Acho que deu uma travadinha, só deixa eu liberar aqui. Temos aí com algum problema de conexão com o companheiro Me ouvem Matheus agora? Veto? Ouvimos, pode falar. Ah, beleza. Não, aqui tem um quadro bem completo da vacinação em Santa Catarina, que mostra aí a falsificação, que é essa propaganda de que a vacina chegou, agora vai tudo voltar ao normal, né? Santa Catarina aplica uma média diária de 5.832 doses desde o dia 18 do 1. A população prioritária estimada até o momento é de 2.898.763 pessoas. Nesse ritmo, para que todos recebam pelo menos uma dose, a vacinação deve se estender até 30 de 5 de 2022. Para aplicar as duas doses, terminaria só em 9 de 2 de 2023. E se toda a população catarinense fosse vacinada nesse ritmo, a campanha duraria até 9 de 11 de 2027. Ou seja, é, um, é uma campanha aí para inglês ver, né? É uma situação que está acontecendo em todo o Brasil, com certeza. Isso aqui é um quadro de Santa Catarina, mas mostra a farsa total. Até agora foram vacinadas 156.827 pessoas no estado na primeira dose e apenas 47.305 pessoas na segunda dose. Total de doses 204 mil de cerca de 3 milhões, que são o grupo prioritário. Então a gente vê aí que quem achava que esse ano coisa iria voltar ao normal, pode voltar à realidade que está muito longe disso. Bom, e a situação das UTIs, parece que tem gente aí, como é que se diz, em nível nacional, né? Tem gente falando que, bem, é um surto aí, uma oscilação, né? E as coisas em breve voltarão ao normal. Mas em 20 dias, a taxa de ocupação das UTIs de Santa Catarina saltou de 47% para 82%. Está crescendo diariamente, né? Exatamente. Esse dado ele é da região sul, né, onde a cidade principal é Criciúma. Em 20 dias saltou 46 para 80%. Algumas questões que é interessante a gente mencionar é que os médicos eles falam que houve uma mudança aí, no, no perfil das pessoas que estão usando esses leitos, né? E que agora a grande maioria, são de jovens, ao contrário do que era antes. Aí pessoas entre 20 a 30 anos é o grupo que mais está ocupando esses leitos de UTI, e em seguida pessoas de 30 a 40 anos,
que, coincidente ou não, é o grupo mais produtivo, né? É o setor produtivo. Acima disso daí é um setor já que ou são aposentados ou trabalham em instâncias onde exige menos esforço produtivo, que mostra que quem é esse negócio a gente vai ver mais adiante, né? As restrições aí que o governo toma é sempre no sentido do lazer, né? Você não pode ir num bar, você não pode ir numa praia, naquilo. Mas onde o pessoal se contamina é no trabalho, é na escola agora com a volta às aulas, né? Já complementando a informação da região sul, Curitiba tem novos 1.158 casos e 90% das UTIs para a Covid ocupadas. A situação não é muito diferente de Santa Catarina, né, Matheus? Não, não, a situação é bem parecida. Inclusive, uma outra informação é que os governadores desses 3 estados, né, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, do PSDB, o Carlos Moisés em Santa Catarina do PSL e o Ratinho Júnior no Paraná, eles estão em reunião hoje para decidir uma decisão mais unificada da região sul em combate ao coronavírus. O que cabe ressaltar que é ainda pior para a população, porque muito provavelmente aí a repressão tende a se intensificar como aconteceu no Paraná, né? A gente inclusive divulgou aí no nosso diário e tudo mais. Eu estive lá presencialmente no final de semana do Carnaval, e o que a gente vê em Curitiba, onde tem esses 90% de leitos ocupados e 1.200 infectados em um único dia, é que a única medida para conter o vírus é a repressão policial, né? Então, dá 9 horas da noite, a polícia começa a dispersar todo mundo. Se 11 horas não estiver alguém na rua, corre risco de ser levado preso. Tem multa que vai de R$ 150 a R$ 150.000 por não usar máscara. A atividade política como a nossa, ela é proibida, né? Nós fomos, inclusive, expulsos do local onde a gente estava fazendo o mutirão. Então, a reunião entre esses 3 governadores é justamente para trazer a experiência do Paraná para os outros estados do, do sul, né? A gente até brincava lá, esse coronavírus é bastante perigoso, né? Porque o aparato policial que você vê, assim, é uma coisa gigantesca, né? Parece que você vai combater o coronavírus com um armamento, com um fuzil, né? E não com teste, com financiamento estatal, questões relativas à saúde. Bom, e a situação então no Mato Grosso do Sul, a começar pelo problema da vacinação, é ainda pior, né? Não tem nem aquele restinho, porque são 78% dos leitos das capitais ocupados, né? Foram mais de 1.000 contaminados só na semana do carnaval, que não teve carnaval, né? E 42 mil doses da vacina aplicadas. E acabou. Tiago Assad, estão prometendo a volta da vacina e das vagas nos leitos ou não a cara de pau do Azambuja não chega a tanto? Não, a cara de pau do Zambuja, na verdade, ela é expressiva. Só uma correção, Rafael. Na verdade, foram 1.000 novos contagiados no dia. Essa foi a média durante o carnaval, mesmo sem o carnaval. Quer dizer, aparentemente o coronavírus ele não ligou muito para o fato de o carnaval ter sido proibido no estado. E o que a gente está vendo aqui é que os números que você está apresentando, né, que a gente está vendo na imprensa, mesmo assim a gente, mesmo sem o carnaval, mesmo com uma ampla restrição de direitos políticos da população, de aglomeração, de associação, enfim, de usar o espaço público livremente, nós ainda estamos aqui na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com
74% dos leitos de UTI ocupados, 78%, e na segunda cidade mais importante do estado, Dourados, a ocupação já chega a 91%. Quer dizer, a própria realidade se encarrega de demonstrar que a política defendida aqui essa política demagógica do poder público, defendida também pela imprensa e por parte uma parte da pequena burguesia que mergulha de cabeça nessa propaganda, a gente está vendo que é balela só. O Mato Grosso do Sul já tem agora mais de 177.158 pessoas oficialmente contagiadas pela pandemia, 3.241 vítimas fatais. Aqui lembrando sempre que esses são apenas os números oficiais, a gente tem sempre que duvidar deles, porque eles são apenas aquele mínimo que o governo não consegue esconder. E enquanto isso, por outro lado, a gente viu agora a situação da vacinação em Santa Catarina, né? Mato Grosso do Sul foi pelo caminho similar também. Toda aquela demagogia de vacinar uma indígena, todo aquele carnaval que não é um carnaval legal que o povo gosta, né, companheiros? O que só interessa mesmo ao Azambuja e à classe política. A gente vê agora a total farsa daquilo. O Mato Grosso do Sul chegou agora nessa terça-feira com 42.023 doses de vacinas do imunizante da vacina aplicada e acabou. Fizeram todo aquele carnaval, mas não tem mais, toda a vacinação está... Desculpa aqui, mas todo o programa de vacinação também foi suspenso e a gente agora com esse grande ponto de interrogação aqui sobre quando as condições sanitárias serão satisfatórias. A gente acabou de o problema do transporte público, né, que continua ameaçando a população. Nós vamos ter agora também a volta às aulas, que está o embate aqui se desenvolvendo, mas pelo poder público as escolas vão reabrir. E esses números agora, a tendência sem uma luta bem decidida e consequente dos setores envolvidos, né, dos estudantes, professores, sobretudo, e dos trabalhadores, a tendência de esses 177 mil infectados virarem uma brincadeira, até perto do que está proposto pelo poder público. Alguma coisa só, Rafael, eu acabei não mencionando na última fala que eu fiz sobre a greve do transporte público que tá se desenvolvendo, mas é outro... A gente está falando aqui faz tempo sobre como a classe operária também aqui no estado vai se radicalizando conforme a situação da crise avança, né? E para amanhã, uma notícia que ficou faltando dar na outra fala, mas para amanhã cerca de 500 ônibus estão programados aqui para não funcionarem. Por enquanto é uma paralisação que os motoristas, os condutores aqui de Campo Grande estão fazendo, mas eles vêm reclamando que a empresa está atrasando os salários, o vale não foi pago ainda, uma antecipação que a empresa costumava, que o consórcio Guaicurus pagava aos seus funcionários, aos seus trabalhadores. E eu acho, chama atenção, porque ao mesmo tempo em que eles não fazem nada, porque simplesmente a demanda ela continua existindo, a população continua pagando cada vez mais caro pelo transporte público, que é cada vez pior também, porque não tem manutenção, não tem nada. E ainda assim, essas empresas elas não devolvem nada para o consumidor, por um lado, e para a população, e por outro, atrasam o salário dos seus funcionários, mostrando que realmente são organizações criminosas aqui, dedicadas apenas a expropriar a população, e que tem que ser combatida pelos trabalhadores. Aqui, por enquanto, é só uma paralisação que eles estão prometendo, de cerca de 2 horas, mas
como é no período da manhã, já deve causar algum transtorno, e nós fazemos aqui nosso, nossos votos para que essas mobilizações que se desenvolvem radicalizem ainda mais, porque é o único caminho para a gente derrotar essa política golpista que ameaça tanto a população. Isso aí, tá certo. Bem, voltando aí à região sul, vamos tratar aqui dessa nota destacada pelo companheiro, que fez a pauta. A emergência virou UTI improvisada. Relato do colapso em um hospital aí do oeste de Santa Catarina. O companheiro Matheus já tinha mencionado, então eu peço para ele dar mais detalhes aqui sobre essa nota. Uhum. Bem, então, como a gente tinha mencionado, tem cidades aí da região sul, a grande maioria, né? Já passa de 80% dos leitos de UTI utilizados, mas a região oeste, que tem como principal cidade Chapecó, esse número já atingiu 100%, né? Atingiu o colapso, e o pessoal está sendo tratado como leito de UTI, quando tem nas emergências, né? Na entrada do hospital mesmo. Então, tem muitas pessoas sendo transferidas dessas regiões para outras regiões do estado, o que também está aumentando o número nessas cidades, né? Hoje, Santa Catarina, e dos mais de 2.000 leitos de UTI que tem, conta com apenas 52 leitos disponíveis. Então, no andar aí que vai o vírus no estado, tudo indica que logo o sistema de leitos de UTI em Santa Catarina entre em colapso, né? Até por isso eu acredito que eles estão fazendo essa conversa entre governadores também, para uma possível mudança estadual da pandemia, né? Aconteceu isso recentemente, o estado de Santa Catarina recebeu pacientes lá de Manaus, por exemplo, mas a situação é que aqui em Santa Catarina, assim como no Brasil todo, a pandemia está no seu pior momento, né? E você não vê nenhuma política por parte da burguesia, né? Fosse o que dá a entender aí é que eles estão mesmo esperando a vacinação dar conta do recado, mas como a gente viu, para vacinar toda a população do estado de Santa Catarina, pelo menos teríamos que esperar até 2027. Bom, aí a solução que foi oferecida é a intensificação da repressão. Juntando aqui as notas da região sul, nós temos o seguinte informe, né? Santa Catarina vai ter medidas contra o coronavírus. Vão ser definidas aí restrições. Parece que tem reunião hoje para fazer isso daqui. E no Rio Grande do Sul, eu não tinha visto essa cor até agora, a bandeira preta em 11 regiões e restrições noturnas, né, o famoso toque de recolher aí, porque sabe-se como o vírus é muito mais perigoso depois das 10 horas da noite. Tem muito mais chance de você pegar o vírus depois das 10. Matheus, o que muda, o que eles estão anunciando aqui em termos de repressão para a região sul? Aqui não sei se tem notícia do Paraná, mas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que vai acontecer? Então, eles não divulgaram muitos detalhes, né? A reunião ela vai acontecer ainda no dia de hoje, mas o que eles já adiantaram é que o centro da política e de combate ao coronavírus é o toque de recolher. Pelo que estava sendo falado na matéria, os locais com bandeira preta, no Rio Grande do Sul, né? Tem a bandeira vermelha. No Rio Grande do Sul, a bandeira preta é o nível mais grave, não é a vermelha. Locais de bandeira preta, toque de recolher após as 20 horas até as 5 horas da manhã. No estado do Paraná, por exemplo, esse toque de recolher você não pode nem estar circulando na rua, a não ser que você comprove que você necessita, por exemplo, trabalhar em serviço
durante esse expediente, senão é totalmente proibido. Em Santa Catarina eles vão no mesmo sentido, né? Basicamente as medidas aí para conter o coronavírus são medidas que vão no sentido do lazer da população, né? Em não horários de trabalho, como, por exemplo, a circulação após as 20 horas, a proibição de bares e restaurantes após as 10 horas e tudo mais. Não tem nada do sentido de reduzir a circulação das pessoas nos ônibus, ampliação dos turnos nas fábricas para ter menor concentração de trabalhadores, nada nesse sentido, né? Tudo sempre é no sentido do lazer. E cabe ressaltar também que isso daí em Santa Catarina vai ser anunciado só agora, né? Quase em março. Então eles esperaram aí passar a temporada de verão, onde os capitalistas lucram muito com o turismo no estado, deixaram criar essa situação aqui de o estado está entrando em colapso, para daí sim reprimir a população, a população basicamente local, né? E para a gente encerrar, pergunto para o companheiro Tiago Assad, porque também tem notícias aí, né, da nova onda de restrições, de repressão à população. O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, Tiago? É uma denúncia também que a gente já vem fazendo, né? Porque o governo alega não ter recursos para investir na saúde da população, mas vai adquirir aqui 690 novos veículos para esse arsenal de guerra que é a máquina da polícia aqui de Mato Grosso do Sul. 127 viaturas já estão sendo entregues e o restante ainda está por ser entregue, mas ao todo 23,8 milhões de reais estão sendo gastos para dar esse novo acréscimo aqui, essa verdadeira máquina de matar índios e indígenas e imigrantes também, e pobres, enfim, que a gente vê aqui em Mato Grosso do Sul, um estado extremamente repressor. A gente já deu notícia no Panorama Brasil de que a população carcerária, por exemplo, ela é o mesmo equivalente da Bahia, que é um estado expressivamente mais populoso que o Mato Grosso do Sul. E a gente está vendo que é exemplo do que acontece no sul do país. Aqui também o governador tucano, o Reinaldo Azambuja, um científico, né, é bom sempre destacar, faz o combate pela pandemia por essa via, através da PM, do BOP, de outro batalhão muito conhecido aqui, que é o Departamento de a Delegacia de Operações na Fronteira, que é extremamente famigeradamente repressor aqui, muito conhecido, e vai aumentando assim também as pressões contra a população, que vai se vendo cada vez mais cercada, né, Rafael? Isso aí. Bem, você continua acompanhando as notícias aqui na imprensa do Partido da Causa Operária. Acesse também o nosso jornal diário, causaoperária.org.br. Bom, nosso tempo para hoje acabou. Agradeço aí os companheiros Matheus, Tiago. Obrigado pelas informações, o comentário e a análise. E o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15. A gente se vê lá.